Bom, gente, vamos então conversar um pouquinho sobre a questão do salário de contribuição do empregado e do avulso. Vejam vocês o seguinte, tá? Salário de contribuição para empregado e avulso é a remuneração composta de todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título. Então, rendimentos pagos a um empregado. Eu verifiquei que de fato ocorreu o pagamento, tá? Eu vejo na empresa a prova da quitação. A empresa pagou mediante recibo, mediante, assinatura do empregado na folha de pagamento, o valor de R$600 àquele indivíduo. Então, trata-se ali de uma remuneração paga ao trabalhador. Remuneração devida, tá? Também se configura em base de cálculo das contribuições, bastando a gente lembrar do seguinte: naqueles casos em que a empresa, por motivos dolosos ou não, porque se encontra em dificuldade financeira, enfim, ela deixa de pagar a remuneração do mês ao trabalhador. Vejam, o trabalhador prestou serviço, a ele é devida uma remuneração, entretanto, essa remuneração não foi paga pelo empregador. Veja que neste caso, ainda que se trate de uma remuneração devida, porém não paga ao trabalhador, ela vai gerar contribuições da mesma forma que geraria a remuneração paga. Então, remuneração devida a um dado trabalhador também é salário de contribuição, sobre ela devem ser calculadas as contribuições. Já houve no passado, questão de prova em que você teria a hipótese de um empregador que reteve de forma dolosa os salários dos trabalhadores para você decidir se seriam devidas ou não contribuições, tendo em vista o não pagamento dos salários naquele mês. Com certeza são devidas as contribuições, porque elas serão calculadas sobre a remuneração devida, ainda que não paga. Quanto à remuneração creditada, você deve entender remuneração creditada tendo em vista a seguinte acepção no primeiro momento, tá? Existe na Constituição, na legislação, um crédito, um direito assegurado ao trabalhador. Então, você pode entender remuneração creditada na acepção de crédito juridicamente assegurado ao trabalhador. Veja só, um trabalhador que está numa jornada, tendo em vista uma categoria, tá, que tem piso normativo, a ele é creditado por lei como mínimo a ser pago o valor do piso normativo da categoria. Então, vamos dizer que aquela categoria tem como piso normativo o valor de R$780. Eu chego na empresa e verifico que essa empresa está pagando ao trabalhador o salário mínimo, R$465, e contribui sobre esses R$465. Então, tomando-se em consideração o valor pago, que é de um salário mínimo, a empresa efetuou o cálculo de contribuições corretamente sobre o salário mínimo. Entretanto, o salário de contribuição não é a remuneração paga somente. Salário de contribuição é a remuneração creditada. E a lei, a própria Constituição e a lei, obviamente, creditam ao trabalhador que tem piso, creditam este montante, que seria, no nosso exemplo, de R$780. Então, eu vou exigir dessa empresa que as contribuições sejam calculadas sobre 780, que é a remuneração creditada ao trabalhador. Não vou aceitar que sejam calculadas somente sobre 465, que foi a remuneração paga àquele indivíduo, tá certo? Então, a base é remuneração paga, mas se não houver pagamento, mas eu verifico a prestação de serviço por parte do trabalhador, ainda que não paga a remuneração, eu vou exigir contribuições sobre a remuneração devida a esse trabalhador. E quando eu sei que a Constituição, a lei, acredita ao indivíduo piso normativo ou na inexistência do piso o salário mínimo, eu vou trabalhar, tá, usando como base da contribuição do segurado e também da empresa, tá, o valor a ele creditado por lei.
Uma outra acepção que você deve levar em conta, tendo em vista a remuneração devida ou creditada, é que contabilmente eu encontro, tá, débito em conta de despesa e posso entender que ali se trata de remuneração devida. Da mesma forma, na conta salários a pagar, eu encontro creditado ali um valor, tá, que eu posso entender que também ali está, né, na minha frente um fato gerador de contribuição. Existe ali um salário a pagar, creditado aquele valor X será utilizado como base de cálculo. Muito bem, então, remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, tá? Não é o nome, o título da parcela que está sendo paga que vai determinar a incidência ou não incidência de contribuições. O que me interessa é a natureza, a essência desse pagamento. Então vejam só, eu chego numa empresa que me diz que paga, né, ajuda de custo a um trabalhador. Então eu vou lá na folha, verifico que efetivamente existe pagamento de ajuda de custo e essa ajuda de custo não está sofrendo, tá, tributação, não está sendo objeto de incidência de contribuições. E eu chego para a empresa e pergunto, vem cá, por que essa ajuda de custo não gera contribuição? Aí a empresa me diz assim, não, é porque essa ajuda de custo, ela diz lá no regulamento da Previdência Social, artigo 214, tá, parágrafo 9º, que a ajuda de custo não gera contribuição, tá? Só que aí eu pergunto, ajuda de custo, mas ela é paga em uma parcela só, por transferência do local de trabalho? Não, a gente paga porque a gente transferiu um trabalhador da matriz para uma filial e a gente passou então a pagar a ele todo mês uma ajuda de custo por conta dessa transferência. Vejam, apesar da denominação de ajuda de custo, trata-se aí de um adicional pago a esse trabalhador. E essa ajuda de custo que a empresa paga em diversas parcelas, ela deve ser objeto de cálculo de contribuições, uma vez que não se trata daquela ajuda de custo prevista no artigo 214, parágrafo 9º, tá? Que seria ajuda de custo paga por transferência de local de trabalho em uma única parcela. Essa sim não gera contribuição, mas uma ajuda de custo paga em várias parcelas, com certeza vai gerar contribuição. Ou então eu tenho que investigar o seguinte, trata-se de uma empresa de aviação? Seriam esses trabalhadores aeronautas? Porque se sabe que a ajuda de custo e o adicional pagos a aeronautas, nos termos da lei específica que rege a matéria, também não deve gerar contribuição. Como a gente já comentou aqui, essa ajuda de custo que está sendo paga na empresa poderia ser a denominação que a empresa dá quando do pagamento de diárias. Então eu tenho que investigar se o que ela chama de ajuda de custo são as diárias de viagem, eu tenho que fazer o confronto do valor das diárias pagas àquele trabalhador com a remuneração e verificar se excede ou não 50% da remuneração para decidir quanto à incidência de contribuições. Então assim, não é o nome que afasta a incidência de contribuições. Se o nome fizesse mágica, a empresa chamaria tudo que ela paga ao trabalhador de indenização, como se aquilo tivesse o condão de apenas pelo nome afastar a incidência de contribuições, tá? Então não importa o nome, sim a natureza do pagamento. O regime a ser usado, tá, na composição da base de cálculo é o de competência. Deve ser objeto de incidência de contribuição tudo que é pago no mês, assim como tudo que é relativo ao mês, tá? Então, assim, eu pago o salário relativo a julho, tá? No início de agosto, tá? Trata-se de valor pago relativamente ao mês julho, compõe, portanto, a base de julho. É muito comum você encontrar trabalhadores que recebem comissões. E muitas vezes as comissões do último decêndio do mês, elas acabam sendo pagas somente no mês seguinte, tá? Ainda que pagas no mês seguinte, como se tratam de comissões do mês anterior, deverão compor a base do mês anterior, porque trata-se de regime de competência. O que é do mês deverá compor a base daquele mês em particular, tá? Também são componentes da base de cálculo
os adiantamentos, as gorjetas e as utilidades. Então, adiantamentos que sejam pagos por conta de um dissídio que vai acontecer mais à frente, mas já se paga ao trabalhador, como adiantamento desse aumento que virá depois, um percentual desde já. Então, se este percentual de aumento, ele é concedido, tá? De imediato, também vai compor a base de cálculo das contribuições de imediato. Quanto às gorjetas, ainda que pagas por terceiros, sejam elas incluídas ou não em nota, essas gorjetas têm natureza remuneratória e compõem o salário de contribuição. Quanto às utilidades, tá? Nós já conversamos sobre utilidades. Utilidades como alimentação, transporte, habitação, vão também compor o salário de contribuição. E as parcelas não integrantes nós também já examinamos, não é? Na outra aula são aquelas lá do parágrafo 9º do artigo 214 do regulamento. Agora eu queria que vocês observassem o seguinte: o salário de contribuição de empregado e avulso é a remuneração paga devida a qualquer, ou creditada a qualquer título. Então o patrão pode pagar, tá? Parte do salário em pecúnia, pode também conceder utilidades ao trabalhador. Tanto a pecúnia quanto a utilidade, eu vou, né, somá-las, né, vou expressar pelo valor real das utilidades, tá? Vou chegar a um valor pecuniário da utilidade e vou fazer uma composição da base. Mas se eu olhar para o salário de contribuição, tá, de um empregado doméstico, eu vou descobrir que não me importa se existe pagamento de utilidades ou de adiantamentos, enfim, o que me interessa, na verdade, é aquilo que se encontra registrado na carteira de trabalho. Então, enquanto aqui, claramente, eu tenho um patrão dando uma cesta básica a um empregado, essa cesta básica, enquanto utilidade que é, deve ter sua expressão pecuniária, né, obtida para que se faça o cálculo das contribuições. Se este patrão dá a um empregado doméstico uma cesta básica, eu não estou preocupada com esse procedimento, uma vez que a base é a remuneração registrada na carteira de trabalho, tá? Voltando às utilidades, eu queria chamar a atenção que a ideia é que componham o salário de contribuição as utilidades pelo seu valor real. Quando eu não consigo obter o valor real das utilidades, eu devo calculá-las, tá, de forma indireta, verificando quais são os índices que compõem o salário mínimo. Então, eu veria o seguinte: quanto representa a alimentação na composição do salário mínimo? Quanto representa o transporte na composição do salário mínimo? Então, numa dada empresa, onde eu verifico que há fornecimento de alimentação, mas a empresa não me comprova o valor real das utilidades, eu tomaria, aqui no caso desta empresa, a remuneração paga aos empregados e aplicaria nessa remuneração o mesmo percentual usado no salário mínimo para determinar o valor da alimentação e encontraria o valor da alimentação tendo em vista o valor da folha dessa empresa. Então, se a alimentação no salário mínimo representa 20%, eu verifico quanto é a folha da empresa, R$10.000, aplico 20% na folha de 10 mil e chego à conclusão que a alimentação concedida aos trabalhadores vai ser quantificada no valor de R$2.000, que corresponde a 20% da folha de 10 mil. Agora, eu só parto para esse procedimento de aferição sobre a remuneração, aplicando esses percentuais, na medida em que a empresa não me comprove o valor real das utilidades, tá, que são, né, concedidas aos trabalhadores, tá? Quanto às gorjetas, vocês não se preocupem, porque, embora na prática seja bastante complicado aferir valor de gorjetas, nas provas as questões vêm de uma forma muito clara. Numa pizzaria, nós temos um entregador de pizza que ele recebe X de salário, Y de gorjetas. Quanto é o salário de contribuição? O valor X mais o valor Y sempre respeitando o teto máximo, tá? Então, salário mais gorjetas igual a salário de contribuição. Por enquanto, nós ficamos por aqui
E na próxima aula, nós vamos começar a falar um pouquinho de outro conceito importante, que é o salário de benefício. Até lá, gente!